Olá, é um prazer estar participando aqui com vocês na ENGIE Brasil 2021. Eu sou Osvaldo Ravanini, da Autolens Engenharia e Consultoria, e hoje vamos falar de simulação de tratamento térmico com o software SimHeat da Transvalor. A agenda de hoje, vamos falar um pouco quem nós somos, o escopo global do SimHeat, os tipos de tratamento térmico simulados, o gerador de curvas de tratamento térmico, a base de dados da Quaker Houghton, e vamos falar também de aplicações como alcalinização, têmpera revenido, a simulação de toda a cadeia de tratamento térmico, o aquecimento por indução, a têmpera por indução, a nitretação, o tratamento térmico de ligas de titânio, o tratamento térmico de ligas de alumínio e uma breve conclusão. A Transvalor S.A. é uma empresa de transferência tecnológica fundada em 1984 com escritórios no sul da França. O seu foco principal é o desenvolvimento e marketing de soluções de software na área de simulação em Material Forming Process, originado de vários institutos, principalmente os institutos que ela tem um relacionamento muito estreito, como o CEMEF e a Escola de Minas de Paris, ambos na França. Os softwares da Transvalor Américas, o seu portfólio, ele é bastante amplo, ele compreende o seu carro-chefe, o Forge, para toda a parte de conformação, incluindo o tratamento térmico, e o SimHeat, que é exclusivamente para a parte de tratamento térmico, além de outros softwares na área de conformação a frio, como o CodeForm, o TerCast para a parte de lingotamento, tanto convencional como contínuo, o Transweld para a parte de simulação de soldagem, e o Digimu para a simulação da parte de microestrutura na escala mesoscópica. Então nós nos reportamos para a Transvalor Américas, com sede em Chicago, e distribuímos aqui em todo o Brasil, damos o suporte local e certificação local para todos os softwares da Transvalor. Alguns exemplos de nossos clientes no mundo. Alguns exemplos de nossos clientes aqui no Brasil, onde nós damos suporte técnico, treinamento customizado, e alguns exemplos de serviços de consultoria que nós prestamos aqui no Brasil. Então, falando um pouco de tratamento térmico de superfície, em termos de escopo, o objetivo é a predição de propriedades finais dos materiais. E para isso são estudadas várias disciplinas, como por exemplo no tratamento térmico, composto de várias partes, têmpera, revenido, a cimentação, a nitretação. Também engloba a predição de fases para aços, ligas de titânio, durante e após o processo de conformação. E na parte de indução, tanto o aquecimento de indução para posterior forjamento, como também a têmpera por indução, e também aplicações na área de simulação eletromagnética. Então, o escopo do SimHeat, ele está, então, englobado aqui nessa área pontilhada. Nós temos, então, um processo de tratamento térmico, com aquecimento, forjamento, a têmpera e o revenido. Então, compreendendo todas as etapas, então, alcalinização, têmpera, podendo haver também uma cimentação, nitretação, revenido e também o aquecimento por indução. E o escopo do SimHeat é fazer toda a simulação dessas várias etapas dos tratamentos térmicos. Então, desde aquecimento no forno, aquecimento por indução, a cimentação, a têmpera, o revenido, prevendo-se então tensões residuais, pressões compressivas, tensões compressivas, as tensões trativas, prevendo-se a dureza, a distorção, a deformação plástica, a predição de precipitados, incluindo acoplamento com tensões e deformações, utilizando para isso diagramas de tratamento térmico TTT e CCT. Então, falando um pouco dos tipos de tratamento térmico, aqueles que influenciam a dureza de uma peça, por exemplo, nós temos aqui um gráfico de dureza pela profundidade. Então, nós temos tanto a têmpera total da peça, um volume hardening aqui, representando a dureza ao longo
da profundidade de camada. Nós temos também o Induction Hardening, que seria a têmpera por indução, aumentando-se então a dureza nas camadas externas. A cementação também, que vai aumentar o nível de carbono e também a dureza nas camadas externas. E a nitretação também, mostrando então a diferença de dureza entre os vários tratamentos térmicos. Então, em termos de tratamento térmico de superfície, o software SimHeat é capaz de simular o tratamento térmico para aços. Então, como eu disse, a parte de oxenização, a parte de recozimento, a têmpera, também o resfriamento controlado, o revenido, a cementação, nitritação e têmpera por indução. Então, nós temos como forma de entrada de dados de materiais no SimHeat a criação de arquivos de curvas de materiais usando o seu gerador de curvas de tratamento térmico TTT-CCT, interno ao software. E também com a opção de utilizar-se arquivos de propriedades de materiais gerados por softwares, como por exemplo o JMAT Pro, e com isso a possibilidade de fazer um tratamento térmico com grandes deformações utilizando apenas um arquivo de material. O SimHeat permite avaliar e otimizar as propriedades finais do produto. Então, em termos de templates, nós temos vários templates, os vários processos de tratamento térmico, aqui mostrado na janela do software, em termos dos templates, e também a parte de tutoriais para a parte de treinamento, alguns templates de tutoriais, além dos treinamentos customizados que nós fazemos com as peças do cliente. Em termos de gerador de diagramas de tratamento térmico, curvas TTT-CCT, então nós temos a interface, aqui mostrada na tela, onde o usuário coloca então a composição química do material, o tipo de dureza e resultados que ele vai querer ver em Vickers, Rockwell ou Brinell, o tamanho de grão inicial, e ele pode então gerar automaticamente essa curva dentro desse gerador de curvas, interno ao software, ou também importar curvas de tratamento térmico de tabelas, ou também com a opção de trazer um arquivo do software de geração de propriedades de dados de materiais, como por exemplo o JMAT Pro. Em termos de base de dados, nós temos aqui na parte de curvas de resfriamento para banhos de têmpera, nós temos uma base de dados bastante ampla, com mais de 50 tipos de banhos para têmpera, padronizados já com a parceria desenvolvida com a Quaker Houghton, onde as curvas de resfriamento já estão imputadas dentro do software, existe então, já feito através de análise reversa, o encontro dos coeficientes de troca de calor para cada temperatura, representando essa curva de resfriamento, onde nós temos na curva preta a curva real e a curva laranja, a curva simulada. Onde uma nova curva, um novo banho, pode ser adicionado no software, fazendo então a entrada através da análise reversa, usando a parte de otimização do software. Em termos de aplicações do SimHeat, nós vamos falar um pouco. Então, falando um pouco de alcenização, nós temos 3 modelos disponíveis no SimHeat, cada um deles para diferentes taxas de aquecimento. Então, nós temos o modelo Leblon, para taxas de aquecimento excessivamente altas, como por exemplo a parte de soldagem. Nós temos para uma taxa de aquecimento alta o modelo TTA e o modelo de equilíbrio, que é o modelo Default, para taxas de aquecimento baixa. Mostrando um exemplo aqui de um tubo de bastante grande porte com uma rampa de aquecimento,
né, em termos de alcalinização. Nós temos as condições iniciais de 62% de perlita, 38% de ferrita, né, e a curva de aquecimento, onde consigo colocar através de uma tabela, no software, a curva de aquecimento e depois o mantenimento da temperatura durante um certo tempo. Então eu vou analisar a evolução das fases, né, se transformando em austenita. Né. Eu vou sair da temperatura do meio até 1100 graus. Então eu tenho aqui então os vídeos, né, das animações da evolução da austenita, a evolução da perlita e ferrita que se transforma em austenita nessa simulação de austenização. Em termos de aplicações típicas, nós temos um exemplo aqui no virabrequim automotivo, né, onde nós temos a distribuição de martensita, né, bastante pronunciada nas paredes mais finas do virabrequim. Né, em corte também nós temos aqui a predição de dureza, né, Vickers, desse virabrequim, né, onde nós podemos analisar a evolução da temperatura, a microestrutura em termos de fases, as durezas, tanto Vickers como Rockwell como Brinell, a distorção da peça durante devido, né, à têmpera e tensões residuais. Em termos de têmpera, também nós mostrando um exemplo aqui daquele tubo, nós podemos também trabalhar com coeficientes de troca de calor variáveis conforme a temperatura da superfície, né, como é o exemplo aqui do lado esquerdo, né, uma curva onde há diferentes valores para várias temperaturas da superfície, né, e temos também a condição de fazer o meio, né, a peça se mover do meio do ar para a água, né, estar suspensa no ar, depois imersa em água, através do controle da sua posição Z, né, e dependendo da posição Z, a peça pode estar tanto na condição ao ar, como na condição à água, com diferentes coeficientes de troca de calor. Então, apenas um vídeo aqui das movimentações, né, desse tubo de grande porte, né, mostrando a evolução de temperatura e mostrando a evolução da fase martensita, né, exemplificando então a possibilidade de se trocar meios através da movimentação. Também nós temos um exemplo aqui de aplicação de um eixo de grandes dimensões, né, com essa empresa da Itália, nosso cliente, né, onde foi feito então uma têmpera por spray, né, onde através do nosso know-how desenvolvido no software TerCast, nós temos condição de ter diferentes coeficientes de troca de calor devido ao ângulo do spray, devido à distância do spray até a superfície da peça, devido ao ângulo relativo entre o spray e a superfície e também o fluxo de água do spray. Aqui nós temos então no lado esquerdo um sensor colocado na peça, então um gráfico da evolução da temperatura nesse sensor virtual, que pode ser comparado a um sensor real. Nós temos aqui descritos então as fases de bainita e martensita, né, e também as tensões residuais com a deflexão ampliada em 10 vezes. Em termos de revenido, nós temos então a condição, né, de representar e simular esse processo, né, cujos objetivos são basicamente dois, né, haver um compromisso entre a dureza e a dutilidade, quando se faz um revenido a uma temperatura um pouco mais alta, né, e um alívio de tensões, né, e alívio de dureza, né, quando nós trabalhamos com uma temperatura um pouco mais baixa. Né, então nós vamos aquecer até uma temperatura próxima do AC1, vamos manter essa temperatura e depois fazer um rápido resfriamento. Então,
No modelo do SIMHEAT, nós temos aqui alguns exemplos, né, de revenido, de dureza medida no revenido, devido ao tempo revenido. Né, as curvas são as temperaturas, as durezas calculadas, né, e os valores experimentais são os pontos. Né. Então, nós temos condição de computar a evolução da dureza como uma função da composição química da entrada da liga, né, a taxa de carbono, quando envolve também a cementação, né, uma temperatura de revenido e um tempo de revenido. Né. Então, aqui abaixo nós temos todos os fenômenos envolvendo o revenido, né, e também outros fenômenos que estão sendo implementados na próxima versão, como, por exemplo, o relaxamento de tensões residuais, transformações de fase, a influência de cada estágio nas propriedades mecânicas e a evolução dimensional durante as transformações de fase. Em termos do completo processo da cadeia, desde o forjamento, né, é possível simular no SIMHEAT, após a simulação do forjamento no Forge, por exemplo, todas as operações pós-forjamento, né, todo o tratamento térmico. Né. Então, prevendo-se então a distribuição das fases, né, a parte de tensões e deformações depois do tratamento térmico, a parte de evolução de tamanho de grão, a deformação e propriedades como dureza, por exemplo. Nós temos aqui alguns exemplos do resfriamento controlado após o forjamento. Né? Aqui a evolução da temperatura e a parte de dureza dessa peça. Também na parte de forjamento a frio, é possível simular todo um alívio de tensões que é possível se fazer, né, em peças como, por exemplo, esse componente de fixação, onde nós temos aqui uma austenitização, uma têmpera e um revenido, né, mostrando então essas animações, um exemplo então de controle então da dureza após todo o processo de tratamento térmico, né, o alívio de tensões. Em termos de aquecimento por indução, então o nosso software é composto de vários solvers, né, sendo um deles a parte de simulação eletromagnética, né, e corrente Z, onde nós temos o acoplamento entre esse solver com o solver térmico, o solver da parte mecânica e o solver da parte metalúrgica. E cada um deles troca informações com outro solver que são interdependentes entre si. Por exemplo, a temperatura depende então do campo eletromagnético. Né? Os dados magnéticos dependem da temperatura. Então há uma interdependência entre os vários domínios cobertos por cada solver. Né? E a parte eletromagnética, então nós temos as equações de Maxwell, né? A parte mecânica, nós temos a parte térmica e também a mudança de fases com o solver da parte metalúrgica. Mostrando um exemplo aqui então de aquecimento por indução. Esse aquecimento pode ser prévio a uma operação de conformação, por exemplo, forjamento, ou prévio a uma têmpera, por exemplo, né? E nós temos então um encadeamento dessas simulações passível de ser feito então no SIMHEAT. Então nós temos os dois solvers aqui, sendo que a parte térmica, mecânica e metalúrgica já estão acopladas, né? A parte do solver eletromagnético acoplando-se entre si. Então há então a passagem dos resultados de um solver para outro quando uma gama de temperaturas é alcançada, né, e quando depois é feito toda essa simulação, há uma saída desse loop, né, para a operação de forjamento ou a parte de têmpera revenido. Né. E é possível então se ajustar um encadeamento único de uma única computação, fazendo-se então a indução mais forjamento ou indução mais têmpera, por exemplo. Em termos de aquecimento por indução, nós temos também a possibilidade de promover, então,
o movimento relativo entre a bobina e a peça de trabalho. Né? Então, a exemplo, por exemplo, de um forno de indução, onde tem a imagem aqui do lado esquerdo da entrada e saída do forno, né? Eu posso representar a bobina real, né? E também uma bobina simplificada, né? E posso representar um ou vários billets, né? Sendo aquecidos e se movimentando dentro desse forno de indução. Então, eu vou então conseguir resultados como temperatura, a zona afetada, as transformações de fase, né, o impacto dos parâmetros de intensidade de corrente e frequência. E também nós temos a condição, dentro da simulação de aquecimento por indução, né, da parte elétrica, então, do meu painel, né, do meu forno de indução, eu tenho como representar, através da entrada de parâmetros desse forno de indução, né, toda a questão da pilotagem, né, que ocorre para manter-se, por exemplo, uma potência nominal, onde um algoritmo vai continuamente adaptando a corrente e a frequência para manter essa potência nominal, a exemplo do que ocorre na prática. Então eu tenho modelos de vários tipos de circuitos de fornos, né, e esses parâmetros são dados de entrada no SimHit, onde eu consigo então fazer uma pilotagem a exemplo do que ocorre na prática. E aqui a aderência, então, em termos da potência experimental e a potência simulada, né, a aderência mostrada aqui nesse gráfico da direita. Também é possível se simular, então, o indutor móvel, não só com a parte do forno de indução, mas também esse exemplo de tratamento, então, de têmpera por indução no virabrequim. Então, há um movimento relativo, né, do indutor e concentrador com relação ao mancal, do virabrequim, e eu consigo então ver resultados como, por exemplo, a evolução da temperatura do ambiente de aquecimento, a mudança de fases, a evolução das tensões, a dureza, né, e vários outros resultados de interesse. Também um outro exemplo aqui da parte de aquecimento e indução local, localizado numa engrenagem, né, onde eu tenho aquecimento localizado na parte externa, através de uma bobina, né, a têmpera através de um jato de spray, né, e também a possibilidade de fazer uma simulação do revenido por indução também na parte externa, né. Então é uma sequência, um exemplo de sequência de processos passíveis de simulação. Então, em termos do contexto, nós estamos procurando então as melhores condições para garantir então uma dureza na superfície, uma dutilidade no núcleo, né? Então as propriedades esperadas são uma boa dureza na superfície, uma boa propriedade de fadiga, né? A estratégia é fazer com que a martensita esteja na área de superfície, né? E há uma tensão compressiva residual em regiões críticas, né? Então aqui nós temos a superfície de contato, então existe então tensões trativas, né, aqui na base do dente, né? Então a proposta desse estudo é selecionar os melhores parâmetros para o aquecimento por indução e a têmpera. Então, mostrando mais esse exemplo, eu tenho aqui a simulação com a frequência de 20.000 Hz, aqui a distribuição de fase martensita, então, ao longo da camada externa, né? Nós temos, então, um gráfico sendo feito, então, com a profundidade, né, de camada, nós temos a dureza Vickers com relação à profundidade, né, e a tensão residual com relação à profundidade, então, a tensão compressiva nas partes mais externas, que é o nosso intuito, né. Mostrando dois exemplos, né, esse mesmo com 20.000 Hz, né, e outro exemplo com 5.000 Hz. Nós temos então
aquilo que ocorre em termos de tensões, por exemplo, a tensão máxima principal, né, as tensões residuais após a têmpera, né, a distribuição de temperaturas, a distribuição de austenita, né, durante o aquecimento. Né. Então nós temos uma melhor distribuição, né, comparando-se o 20 mil Hz com os 5 mil Hz, então a melhor distribuição de austenita e depois a martensita com os 20 mil Hz. Então eu consigo simular várias condições, tanto em frequência como corrente, né, de pilotagem de vários circuitos aí de aquecimento, e eu consigo encontrar, até através da otimização automatizada no software, as melhores condições em termos de resultados de martensita, em termos de resultados de dureza e tensões residuais. Então, mostrando também um exemplo, né, dessa engrenagem também sendo feita a aplicação dela no nosso software Forge. Né, o intuito, então, é ter o processo de têmpera por indução para melhorar em termos de tensões, aqui a tensão na base do dente da engrenagem, né, as comparações com a têmpera por indução e sem a têmpera por indução, e nós temos um abaixamento da tensão trativa, né, a tensão máxima principal de aproximadamente 100 megapascal após, então, a têmpera por indução. Né. Então, colocando tensões de compressão através do tratamento térmico. Também um outro exemplo, nós temos então uma engrenagem que foi submetida também à cementação, mostrando aqui o diagrama CCT, tanto da parte base, né, de 0,2% de carbono, né, após a cementação, então, devido a aumento do teor de carbono, há uma nova curva a ser utilizada pelo software, né, dependendo de onde que está em termos da camada, né, vai ter um teor diferente de carbono, então uma curva diferente é utilizada pelo software ao longo, então, da superfície da peça. Aqui um gráfico da teor de carbono com a profundidade da engrenagem. Né. Então, a simulação de cementação. Então, também, durante essa simulação de cementação, nós temos, posteriormente, a fase têmpera e revenido. Nós temos aqui a distribuição da martensita, bainita, pelita e ferrita, né, desse exemplo. E, em termos de dureza, nós temos a distribuição, então, em termos de dureza, né, que é possível de ser simulada e controlada pelo software, né, em termos de pressão também, então indicando também tensões compressivas, né, ou tensões trativas na peça, né, mostrando resultados como von Mises ou também, por exemplo, a tensão máxima principal ou, no caso, a pressão aqui. Um exemplo também feito pelo nosso cliente Faurecia, na Europa, né, nós temos aqui um componente, então, de banco automotivo, onde nós temos na região do dente, né, 3 zonas envolvidas, né, através do tratamento térmico. Então foi através da cementação, foi feito então curvas, né, controlando-se ao longo da profundidade nessas 3 zonas, e essas curvas então as simuladas são as contínuas e os pontos ou triângulos ou losangos são as medições feitas, mostrando uma correlação bastante grande, né, de 92% entre o resultado simulado e o experimental. Com uma malha bastante refinada, uma malha anisotrópica. Também neste exemplo, um pouco mais à frente, nós temos uma região também na nossa peça de trabalho que foi feita medições em termos de microdureza, né, em várias alturas do dente. Né, nós temos aqui na faixa superior os experimentos, né, mostrando as durezas, né, encontradas, e com a parte inferior, a simulação mostrando uma aderência bastante grande, né, da dureza Vickers entre o resultado experimental e o simulado.
Também em termos de nitretação, nós temos aqui um exemplo da parte de nitretação, mostrando a evolução então em termos de camada, né, nitretada e cementada. Nós temos também as tensões residuais, né, encontradas a tensão máxima principal, tensões de von Mises, por exemplo, que são resultados disponíveis no SIMHIT. Também em termos de ligas de titânio, nós temos um exemplo aqui do disco do compressor da turbina de aviação. Nós temos aqui a transformação da fase beta na fase intergranular alfa. Então, através desses gráficos, nós conseguimos ver então as diferentes fases, né, devido ao tratamento dessa liga de titânio. Em termos de tratamento térmico de alumínio, nós temos então um contexto envolvendo então uma conformação que pode ser a quente ou a frio. Nós temos a possibilidade então de haver um recozimento no processo ou também haver um tratamento térmico, como sequência então nós temos a solubilização, a têmpera e o envelhecimento, né? Mostrando aqui a inter-relação entre eles, né, que podendo haver então uma realimentação também após um recozimento, após um tratamento, também uma nova conformação. Então, em termos de modelos, então, a sequência típica então, é a parte de solubilização, né, a parte de têmpera, né, e a envelhecimento artificial. Né, então, nós vamos procurar então durante a solubilização, então, as tensões residuais vão desaparecer, né, os precipitados vão ser dissolvidos, uma microestrutura mais homogênea. Então, na têmpera, nós temos então tensões residuais aparecendo, nós podemos predizer então a possibilidade de trincas, né, e também os precipitados de não endurecimento também podem aparecer, né. Seguindo o modelo QFA que nós vamos comentar, utilizado para a têmpera, e na parte de envelhecimento artificial, nós temos as propriedades mecânicas melhoradas devido, né, ao endurecimento, através dos precipitados, usando então o modelo de Shercliffe-Ashby. Indo um pouco mais além, na parte de modelo da têmpera em termos de liga de alumínio, é utilizado então o modelo QFA, Quench Efficiency Aluminum, né, que dá a capacidade de uma liga, né, de endurecer durante a parte de têmpera, né, é expressado em escala de 0 a 1, né, então o QFA de 1 ele tem o máximo em termos de eficiência de têmpera, né, e o 0 representativo então de uma têmpera lenta. Né? E essa QFA, esse parâmetro, né, é uma função da capacidade da liga ao endurecimento, a quantidade de soluto que não tenha sido transformado e a taxa de precipitação. E, então é possível se levantar para cada material parâmetros, né, então levantados através de um geômetro de teste, por exemplo, K1, K2, K3, etc. Em termos de envelhecimento, é utilizado o modelo então do Shercliffe-Ashby, né, que as propriedades mecânicas no final do envelhecimento são vistas então como a soma das três contribuições. A resistência, então, min seria a resistência então da liga pura, né, a contribuição à resistência da liga através de solução sólida e a contribuição em termos de resistência dos precipitados. Então, todos eles são somados, levados em consideração nesse modelo do Shercliffe-Ashby utilizado no SIMHIT. Em termos de formulações, então, indo um pouco mais além, a formulação para a contribuição da aumento de resistência devido aos precipitados e a contribuição de resistência devido à solução sólida. Mostrando também um exemplo de uma roda automotiva, né, na realidade são dois exemplos semelhantes. Então a sequência foi feita então uma solubilização,
depois uma têmpera, utilizando um meio da Quaker-Houghton, né, um certo tempo, uma certa temperatura, né, e o envelhecimento depois em termos no meio do ar soprado, um tempo de processo e uma temperatura de mantenimento. Então aqui mostrando a evolução da temperatura em toda essa sequência, desde a solubilização, né, a têmpera e envelhecimento artificial. Aqui um resultado então do SIMHEAT. Em termos de deslocamentos, também em escala ampliada, o deslocamento que ocorre devido a cada etapa, né, em escala aumentada. Então, prevendo também distorções, etc. E também em termos de tensões residuais, né, o que cada etapa do processo contribui em termos das tensões residuais e depois o tratamento, a influência do tratamento de envelhecimento também. Também mostrando, através dos resultados, a possibilidade de se ver a contribuição dos precipitados para o endurecimento, em termos da resistência da peça, né, a contribuição da solução sólida para o endurecimento também, né, aqui uma fatia dessa roda, né, uma roda semelhante, né. Também em termos resultados finais, né, nós podemos ver então resultados computados que podem ser feitos em megapascal, se a propriedade mecânica computada é resistência ao escoamento, né, ou em dureza Vickers, se a propriedade mecânica computada é dureza. Né, então esse tipo de resultado é mostrado então no SIMHEAT. Aqui o envelhecimento artificial. Também uma visão geral da interface, né, em toda a sequência encadeada aqui da solubilização, a têmpera e envelhecimento artificial, com toda a condição de mostrar os mais variados resultados, resultados de sensores, etc. Uma interface bastante fácil de se utilizar. E como conclusão, então, nós podemos dizer que o SIMHEAT pode simular vários tipos de tratamento térmico, né, cobrindo, então, austerização, cimentação, têmpera, revenido, resfriamento controlado, para aços, ligas de alumínio, ligas de titânio, né, trazendo resultados como dureza, tensões residuais, distorção, a parte de microestrutura em termos de fases, né, possibilidade de simular o resfriamento ao ar antes da descida da peça no banho, como nós vimos, a possibilidade de considerar o coeficiente de troca de calor variando com a temperatura da superfície, né, a possibilidade de geração das curvas automaticamente dentro do software no seu diagrama, gerador de diagramas TTT-CCT, né, a possibilidade de usar banhos já padronizados de têmpera, mais de 50 banhos padronizados disponíveis no software, por exemplo, da Quaker-Houghton, ou se entrar com um novo banho, né, e um setup fácil e rápido graças ao encadeamento entre etapas, né, estágios do tratamento térmico que nós pudemos ver na visão geral da interface. Então aqui os nossos contatos para a parte de benchmark testes, nós estamos disponíveis, então havendo interesse, para vendas do software, na parte de serviços também, consultoria e treinamento customizado. Então, foi um prazer então poder fazer essa apresentação para vocês. Estamos à disposição então através dos nossos contatos.